Do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite, sejam bem-vindos, né? A gente vai intercalando, uma segunda tem, outra segunda não tem. Pelo menos agora, as próximas segunda-feira, eu não tenho nada previsto, né? Olha a dona, cadê Jorge? Ah, Jorge. Eu já ia sortear seu nome aqui para chamada. Cadê o nosso amigo que não vem mais? Qual o nosso amigo? O... O João Miguel? É. Eles estão em Pirassununga, né? Que aí, meu filho, tudo bom? Na casa da... Amém. Na casa da filha, da irmã dele. A Edilene mandou mensagem. Estão curtindo a nenenzinha lá. Vamos então dar continuidade à nossa caminhada, né? Pretendo hoje, né, se tudo correr favorável, a gente finalizar o Evangelho de Lucas e já dar uma introdução no Evangelho de João para a gente terminar essa parte dos Evangelhos e quem sabe daqui 1 ou 2 semanas já entrar nos Atos dos Apóstolos, que é um livro que consome um bocado de tempo porque ele é muito denso, né, assim, nos acontecimentos, então não dá para a gente excluir muito conteúdo, mas vamos um passo a cada vez. Lembrando, né, como o Jorge disse, quem, para quem, quando, por quê, né? Então, dentro da nossa metodologia, né, a gente tem colocado aí para vocês, de cada um dos livros, essas respostas, né? Quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu e para quem escreveu. Então, tendo essas respostas, tendo essa informação, a gente consegue fazer a leitura do livro. Como eu disse para vocês, né, a gente não seria muito bom, seria ótimo, né, para vocês e para mim também, se a gente tivesse um tempo maior para poder fragmentar mais o conteúdo, né, dar uma aprofundada. Então a gente vai nadando assim, né, que nem, na superfície de um pires, né? Não dá nem para molhar, nem para degustar. Então, lembra que nós falamos que Lucas não é um dos apóstolos, né? Lucas era considerado um praticante da medicina da época, né? Uma medicina muito primitiva, e ali nós, né, levantamos lá do texto, né, as passagens que se referem a essa especialidade de Lucas como médico, né. Depois nós falamos, né, para quem que ele escreveu. O Evangelho de Lucas, conforme a gente falou, ele já traz ali na sua introdução, no capítulo 1º, do versículo 1 até o versículo 4, ele traz informação para responder todas essas perguntas, né? Quem escreveu, para quem escreveu, quando ele diz, resolvi fazer uma pesquisa, né? Tendo em vista que os primeiros seguidores de Jesus já haviam feito um relato, né, da missão de Jesus, de anunciar o Evangelho. E depois nós vimos que ele escreveu para um tal de Teófilo. Lembra que Teófilo existe, inclusive, dentro do estudo, duas possibilidades. Esse Teófilo poderia ser uma pessoa, e esse seria o nome dele, mas também poderia ser uma classe de pessoas, né? Baseado no significado da palavra. Theo, Deus, Philos, amigo, amigo de Deus. Então é como se ele estivesse dizendo, você se considera amigo de Deus? Então o evangelho é para você. Então por isso que ele fala, né? Resolvi escrever para você, caríssimo Teófilo, para que você possa conhecer a solidez, né? A consistência. É um relato maduro, é um relato, né, de uma densidade muito grande. Então,
o Evangelho de Lucas vai por aí. E como ele veio, né, do paganismo, ele veio, na verdade, né, conforme a gente colocou aqui nas primeiras aulas, ele veio atraído pelo judaísmo. Ele conheceu alguma coisa do judaísmo e resolveu seguir. E nessa trajetória, ele acabou se deparando com o cristianismo e aí ele se encantou, né, foi acolhido e passou a fazer parte, né, significativa do anúncio do Evangelho. Ele, inclusive, Lucas, né, além do Evangelho que nós estamos estudando, ele escreveu também os Atos dos Apóstolos, né? Por isso que acabei de dizer que o Atos dos Apóstolos ele vai consumir um tempinho significativo para a gente poder explorar, né, de uma maneira melhor. Porque depois vem as cartas, né? As cartas nós vamos estudar em bloco, nós não vamos estudar carta por carta. Então, existe, né, proposto aí pelos pedagogos, né, pelos exegetas, os estudiosos da palavra, existe uma classificação das cartas, né? Lembrando, em termos de quantidade, né, nós temos o Novo Testamento, 27 livros. Desses 27 livros, 4 são os evangelhos. Um é o Atos dos Apóstolos, né? O outro é o Apocalipse, então aqui são 6. Sobra 21 livros. Das 21 cartas, 13 é de São Paulo. Então, mais da metade das cartas que tem na Bíblia, né, é de Paulo. Então, os estudiosos fizeram uma classificação para fim de aprendizagem, né, para fim de entendimento. Então, a gente vai estudar primeiro, né, as cartas de São Paulo, propriamente dito, as 13 cartas, começando pelas cartas dos Tessalonicenses, que fala sobre a parousia, né, sobre a segunda vinda de Jesus. Elas são específicas nesse conteúdo. Depois nós vamos estudar as cartas evangélicas, né, não evangélicas no sentido de, né, seguidores de Martinho Lutero, do Evangelho. Então nós vamos estudar as grandes cartas, né? E é bom a gente já ir colocando, né, que a classificação das cartas, né, ela acontece, né, a classificação acontece a partir do volume, né? Então, na sequência da Bíblia, vocês vão pegar, né, Atos dos Apóstolos, depois começa carta aos Romanos, 1º e 2º de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, né? Ela vai diminuindo. É a mesma coisa quando a gente estuda os livros proféticos, né? A gente aprende que eles são chamados os grandes, né, e os pequenos profetas. Então, é pela quantidade, porque a importância é a mesma, mas é a quantidade, é o volume, né, de escrito que difere, né? Então, nós vamos pegar as cartas de São Paulo, dividir nesses resumos. Depois nós vamos para as cartas universais, as cartas católicas, né? Católica no sentido de universo. Então nós temos, e é fácil, né, de memorizar, porque as cartas de São Paulo, normalmente a gente encontra assim, carta dirigida a uma pessoa, a uma comunidade ou a todos, né? Então, tem carta, né, que é, por exemplo, carta de São Paulo a Filemon, né? Quem é Filemon? Filemon é um amigo de Onésimo, né, que era o escravo, aquela coisa toda. Então, é uma carta pessoal, né, de São Paulo. As cartas católicas, né, a carta universal, ela é abrangente, ela a quem interessar possa, é o famoso carta aberta, né? Quando você coloca na imprensa, né, carta aberta, você quer explicar alguma coisa, é a quem interessar possa. E tem as cartas para as comunidades. As cartas pastorais, né, a carta de Timóteo, carta de Tito, são são importantíssimas porque elas nos apresentam, né, a ação da igreja no início da história. Como que ela estava, a estrutura, a hierarquia. Então fala do bispo, fala do diácono, fala do sacerdote. Não nessa estrutura que nós temos hoje. É uma estrutura primitiva, uma estrutura, né, assim, própria para aquela circunstância.
Então, as cartas, assim, até é gostoso de estudar porque elas traz muito claramente, né, a realidade da igreja e nos ajuda bastante. O seguinte, nós temos o costume de achar que nós, né, que a nossa igreja atual, que a igreja é isso, é mais aquilo, porque no tempo de Jesus, porque no tempo dos apóstolos, é tudo a mesma coisa, né? Por isso que quando a gente estuda o livro dos Atos dos Apóstolos, né, nós vamos ver que é, a expansão do cristianismo, né, a expansão, como que isso aconteceu? Através das viagens de São Paulo, que estão narradas no livro dos Atos dos Apóstolos. São 3 viagens que São Paulo fez, né, e com isso ele arrebanhou, né, discípulos, seguidores. Então, quando a gente começa a perceber essa... Lucas foi, né? E Lucas, inclusive, viajou com Paulo, né? A gente poderia dizer, então, que o Evangelho de Lucas tem uma influência de Paulo? Seria correto? Sim, Como Marcos seria influência de Pedro? exatamente. Então, ele segue, né? Ele recebe, ele respira um pouco aquele conteúdo Fonte, né? e coloca da maneira dele. Então, como o Jorge gosta de dizer, né? Para quem, como. Então, a gente vai falar aqui o que nós já falamos anteriormente, que o Evangelho de Mateus, olha a pergunta, né? O Evangelho de Mateus foi escrito para Para os pagãos? Para Não, Mateus. Mateus Pode falar. Os judeus convertidos. Os judeus convertidos. Por isso, ele estrutura o evangelho dele nos 5 livrinhos, né? Toda aquela comparação que é feita entre Jesus e Moisés, né? Tudo isso porque ele quer pegar esse povo judeu, né? O povo que veio do hebraísmo, né? Que tinha uma religiosidade de séculos, né? E apresentar para eles a realidade, né? Porque eles vivem essa religião hebraica, né, do judaísmo, na expectativa do Messias. E aí então vai ser apresentado, né, quem é esse Messias. E Mateus se esforça nisso, porque o povo, né, o judeu, é muito resistente na sua fé. Depois nós vimos que o Evangelho de Marcos, né, para quem que ele escreveu? Para os pagãos, né? Como é que ele organizou, né? A gente mentaliza o Evangelho de Mateus, 5 livrinhos, as parábolas. Vejo que esses 2 últimos domingos, nós estamos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que fala das parábolas, das 7 parábolas, né? 7, tudo, todas, pleno, né? Onde foi da semente? Onde foi da semente, foi da mostarda, né? Do fermento. Agora a próxima semana vai falar da pesca milagrosa, né? E assim por diante. Então, Mateus, quando coloca 7 parábolas, a gente é chamado, né? É alertado para não entender isso limitado no número. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. 7 significa plenitude. Significa que ele escreveu cada uma daquelas parábolas, e essas parábolas elas se multiplicam nas outras dimensões. Então ele escreveu a parábola do semeador, então, o homem do campo, né? Depois o joio e o trigo, depois ele pôs o fermento, né, para atingir quem? As mulheres, né? Na lida do dia a dia, a mulher aprender o que significa o reino de Deus. O reino de Deus, ela vai fazer, né? Jesus vai fazer essa comparação. É como essa bolinha de fermento que você deixa aqui, né? E ela vai, né, à medida que o fermento, né, que é a substância, vai levedando, né, a levedura, ali ela vai crescendo. Então ele fala, esse é o reino. O reino começa pequenininho e depois ele vai, né, crescendo. Depois ele fala do grão da mostarda, né? É uma sementinha mais pititica que existe, né? Ela praticamente desaparece da palma da mão. Mas quando ela floresce, né, os pássaros vêm fazer ninho nos seus galhos. Então, isso tudo, né, para contar historinha para a gente tentar, porque o reino é muito amplo, é muito complexo, é muito dinâmico, né, a estrutura do reino de Deus. Diferente, né, da estrutura dos reinos mundanos, né? O reino mundano é o quê? É ostentação, palácio cheio de coisa, orgia, bacanal, né? Tudo quanto é desordem moral, ética e humana.
o reino de Deus, né, é simples. Aonde que Jesus nasceu? No estábulo. Ele não nasceu, né, no hospital 5 estrelas, né? Ele nasceu Albert Einstein. tipo Alberto Einstein, né? Então, Jesus é humildade, né? Por isso que ele fala manso e humilde. Depois, nós estamos vendo agora o Evangelho segundo São Lucas. Como é que ele organizou o Evangelho dele? Ele pegou, né, a história que ele pesquisou através de membros, né, assim, que ele encontrava pelo caminho. Relatos, né? Relato, né, aquilo que nós já concluímos aqui, que os estudiosos sugerem, né, que Lucas teria feito um encontro, vários encontros com Nossa Senhora para pegar a informação daquilo que não consta em nenhum dos outros evangelhos, que é a infância e o né, de Jesus. Ainda não, né, assim, o que é relatado no Evangelho de Lucas ainda não é suficiente para satisfazer, né, a ganância do povo de querer o sensacional, né? Então, quando Lucas deixa aquele intervalo de tempo do 12 anos e 30 anos, né, ele está alimentando do homem de querer saber o que está escondido por trás disso aí. Aí nós vamos ter uma resposta para tudo isso que a gente está falando quando a gente estudar o Evangelho de João, lá no capítulo 20, versículo 30, quando João disser, né, tudo isso, né, que aconteceu, poderia ter sido muito mais, mas isso que aconteceu é suficiente para que você, crendo em Deus, seja salvo. E depois ele complementa, porque se fosse escrever tudo que Jesus fez na sua passagem por aqui, não haveria livro suficiente no mundo que coubesse todo esse conteúdo. Então, esses versículos são fundamentais para a gente, né, entender a mecânica, né, de Deus e ter como orientar aquelas pessoas que vivem seduzidas pelo que está oculto. E é interessante que eu já falei isso aqui algumas vezes para vocês, que lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29, né, o escritor sagrado diz assim, porque tem coisas que é para ser revelado e tem aquelas que Deus não admite que seja revelado. Então, essa passagem bíblica, ela assim, é aquela que você tira da manga, né? Quando a pessoa começa a ficar mais preocupada com o que não está ali do que com o que está, né? No catecismo, tem uma passagem do catecismo que fala isso aí, que esse das coisas, mistérios. Então ele falou, não é nada, o que aconteceu, daí depois o catecismo fala, o que aconteceu é que Jesus, dos 12 aos 30 anos, ele viveu a mesma condição de um judeu da sua época e da sua idade. Ele não fez nada mais do que o que era próprio do judeu da época dele. Acrescido, né, da graça de ser filho de Deus e ser Deus, tá bom? Bom, o Evangelho de Lucas, então, coloca a sua proposta através de uma viagem. E depois no livro dos Atos, a continuidade dessa viagem. E aonde que começa essa viagem? Começa lá na Galileia, na periferia. Lembra? A gente já falou aqui várias vezes no Evangelho de João, capítulo 2, né? Capítulo 1, perdão. Ele diz assim, pode vir coisa que preste lá da Galileia? Então, por quê? Porque havia, né, um ranço entre o povo da Galiléia, porque eles moravam, eles ocupavam um território da Terra Prometida que fazia, né, limite com o território pagão que percorria a margem do mar Mediterrâneo. Então, havia, de alguma forma, uma mescla, né, nessa de passar por perto, ninguém, né, num determinado momento acabava entrando para a região e com isso eles entendiam que havia uma contaminação por parte desse povo pagão. Então
havia essa, né? Pode vir, é só lembrar disso, pode vir coisa que presta lá da Galiléia. Então o que que Lucas vai fazer? Ele vai pegar a história, né, na Galiléia com essa condição de exclusão, né, como é que fala atualmente? Discriminação, bullying, né, de bullying com o pessoal da Galiléia. Isso que ele estava fazendo. Pode vir coisa de onde vocês moram? Então, Lucas vai pegar o povo da Galiléia, indo em direção a Jerusalém. Lembre que no início do nosso estudo nós tivemos uma aula que eu mostrei para vocês, os círculos concêntricos, né? O ponto central é Jerusalém e o templo, e depois, à medida que o círculo aumenta, né? Ele se distancia do centro, que é o templo em Jerusalém, e ia se tornando cada vez mais pagão, mais paganizado, mais, né, discriminado. Então, Lucas vai fazer isso, vai pegar, né, o povo de Deus saindo da Galiléia e se dirigindo para Jerusalém, para que ali acontecesse a redenção. E uma vez acontecida a redenção, aí ele vai fazer o relato nos Atos dos Apóstolos, que o povo vai sair de Jerusalém para onde? Nós vimos na semana retrasada. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus dizendo aos apóstolos: permanecei aqui em Jerusalém, até que o Paráclito venha sobre vocês. E aí então vocês, possuídos pelo Espírito Santo, né, tomados pela dinâmica do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, na região sul, na Samaria e até os confins do mundo. Nós aqui, os confins do mundo aqui de Guará, né, a mensagem é para nós também. Então Lucas vai trabalhar isso, né, com a sua habilidade lá, com a sua pesquisa, né, com o que ele coletou de informações, ele vai rascunhar, vai escrever essa viagem. É a grande viagem, é aquilo que nós falamos, né? Essa grande viagem começa ali quando Jesus decide ir para Jerusalém, que Marcos e Mateus usa 1 ou 2 capítulos para contar o que aconteceu naquela trajetória, e Lucas vai usar quantos capítulos? Pergunta de prova, já foi falado. Já foi falado. Já foi falado. 2 dígitos. 2 dígitos. 2 dígitos? 2 dígitos. 12? 10. 10 capítulos. Do capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 19, versículo alguma coisa lá que eu não me lembro agora. Então ele vai pegar no Evangelho, ele vai fazer a narrativa, né? Ele vai estudar essa caminhada da Galiléia para Jerusalém. E depois de chegado em Jerusalém, após a vinda do Espírito Santo, né? Aí ele vai até os confins do mundo. E aí ele vai mostrando, né? Por exemplo, lá no capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos o trecho que fala do eunuco, da rainha, né, de Candace. Então ali, exatamente, ali já é uma demonstração de que a palavra de Deus está indo para os confins da terra. A África, né, o território africano ali, a Etiópia, né, todos aqueles países, inclusive da onde veio esse eunuco, né, já era os confins do mundo. Depois, quando a gente estuda nos Atos as viagens de São Paulo, a gente vai ver que ele chegou até Roma, né, que quando ele foi para Roma, ele tinha vontade de ir até a Espanha. Não tem nada a ver com a Copa. Mas naquela época ele... Mas lá naquela época ele já tinha esse desejo, né, de levar a palavra até os confins. Então, isso aqui é né, aquela folha que eu dei. Acho que eu não trouxe. Você pegou a folha que tem? Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Eu trago para você na próxima semana, mas vai aparecer ali, tá?
Então, os exegetas, né, os estudiosos, pegaram a redação de Lucas e desenvolveram, né, esse recurso pedagógico para ajudar a gente a entender o que aconteceu nessa viagem. Se a gente puxar um pouquinho, né, der uma rezinha, a gente chegar no Evangelho de Marcos, a gente lembra, né, que nós estudamos o intensivão, né, os 3 encontros que Jesus teve com os seus discípulos. Caminhando em direção a Jerusalém, Jesus, né, vai plantando no coração deles o conteúdo, né, porque eles tinham o entendimento, principalmente quando Pedro, né, fala, quando Jesus pergunta, o que estão dizendo a meu respeito? Estão dizendo que é profeta, que é isso, que é aquilo. E vocês? Quem é que toma a frente? Pedro. Né? Mas Pedro, naquele momento, né, no ímpeto de dar a resposta, ele foi inclusive elogiado por Jesus. Pedro, você é o cara, né? Porque não foi você, a sua humanidade, que chegou a essa conclusão. Foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Né? Então, Pedro, né, subiu nas nuvens. Né? Quando ele deu uma paradinha, olhou, porque Jesus falou, é necessário que o Filho do Homem se dirija a Jerusalém, onde ele será preso pelos príncipes dos sacerdotes, etc. Aí Pedro, nada disso, mestre, vamos ficar por aqui. O que Jesus disse para ele? Afasta de mim, Satanás. Aí a humanidade. Então, esse trecho, né, da profissão de fé de Pedro é muito significativo e muito confortante para a gente, porque às vezes a gente fica, né, achando que nós estamos perdidos. Não, nós somos igualzinho Pedro. Né? E Jesus não desistiu dele. Foi até o fim. Porque a gente só não pode fazer que nem Judas. Né? Ele aceita, né? Ele não demonstra remorso, né, pelo que ele fez. Pedro, né, manifestou. Quando ele diz que ele vai seguir Jesus, aonde ele for, que Jesus vai dizer, o galo vai cantar 3 vezes e você já vai me negar. E ele chorou amargamente. Judas não, Judas, o que ele diz? Está feito. Então, por isso que, né, Jesus vai fazer esse elogio e essa citação. Então, estou empacado naquele pedacinho ali, porque que fique bem claro isso para vocês. Né? Essa questão, né, vai passar a aula inteira e não vai dar nenhum clique no slide. Trouxe para quê? Porque eu quero que... eu quero que vocês tenham isso assim, muito presente, né, para entender, porque é a base de tudo. Se a gente entender a razão, o porquê, né, Lucas escreveu desse jeito, Marcos daquele jeito, facilita a hora que a gente faz a leitura, né, orante da palavra. Então, esse relato da vida mostra a ida para Jerusalém, da periferia para o centro. Por que periferia? Né? Porque quem mora na periferia é marginal. Né? Então, aquele povo lá da Galiléia, como diz no Evangelho de João, pode vir coisa que preste? Não dá para acreditar. Então, vamos lá. Né? Como é que ele... Resumidamente, é isso aqui. No dia da prova, basta colocar o que está em vermelho ali. Tá? Não tem que escrever. Não, dessa vez vai ter que escrever. É a parte mais original do Evangelho de Lucas. Qual é a parte original do Evangelho de Mateus? Os 5 livrinhos. Qual é a parte original do Evangelho de Marcos? O intensivão. 2:8. Isso. Né? Então, e o Evangelho de Lucas é essa viagem, onde ele vai praticamente pegar aquela catequese que Marcos colocou no seu Evangelho e vai diluir, vai espalhar, vai trazer novas informações, vai organizar, né, melhor algumas ideias. Ele vai ter 10 capítulos para ele fazer isso aí. Então, trata-se de uma grande catequese para os discípulos que querem seguir o caminho, preparando o caminho dos discípulos e da igreja para depois da Páscoa.
essa preparação para depois da Páscoa é justamente onde começa a caminhada da igreja em direção aos confins da terra. A caminhada para Jerusalém Jesus vai alcançar para o povo a libertação através da sua morte, ressurreição e a volta para o Pai. Tudo bem? Vamos nós. A grande caminhada. Aqui eu trouxe para mostrar para vocês, eu tenho falado toda segunda-feira sobre isso, o material, né, que foi elaborado pela CNBB na virada do milênio, né, quando nós viramos o milênio, a igreja no Brasil fez um grande trabalho de evangelização através desse projeto, rumo ao novo milênio, e aí então, quando faltava 3 anos quando foi 1997, começou o estudo, né? 1997 o Evangelho de Marcos, 98 o Evangelho de Lucas, 99 o Evangelho de Mateus, 2000 o Evangelho de João, né? Então, com isso, foi um aprendizado muito grande, né? E eu, na época, eu estava iniciando minhas atividades, né, de formador, eu acompanhei, né, essa formação. Esse aqui é o Evangelho de Marcos. Caminhamos na estrada de Jesus. É a caminhada dele ali, né, naquela... um livro. E esse aqui, o Evangelho de Mateus, de Lucas, né, na sequência, né? Foi Marcos, Lucas, Mateus e João. Esse aqui é o Evangelho de Lucas. O Evangelho para cristãos e cristãs rumo ao novo milênio. E esse aqui foi o Evangelho de Mateus. Ele está no meio de nós. Então, com todas essas ilustrações, tudo eu tirei desse conteúdo. E esse que nós estamos falando aí, eu trouxe... Mateus, eu não trouxe o de João, faltou o João. Esse aqui... Vamos chegar. E esse aqui também foi um outro material do Evangelho de Lucas, né? Hoje a salvação entra nessa casa baseado na conversa de Jesus com Zaqueu, né? Então, o outro livro pegou o Caminhamos na Estrada de Jesus. E esse pegou a parte do Zaqueu. Depois, se quiser, desce da árvore. Então, vamos lá. Depois, se quiser dar uma olhada aí na literatura. Então, está aqui. Capítulo 9, versículo 51. Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Então, e ele sabe, né, o que vai enfrentar. A primeira coisa que é narrada depois disso é que Jesus teria enviado alguns batedores, né, o pessoal da precursora, para saber. O presidente, quando vai visitar um lugar, primeiro vai a precursora, né? A equipe que vai analisar a segurança. Então, Jesus mandou o pessoal, né, com essa finalidade, conhecer o caminho. Só que, se vocês, né, puxarem pela memória aí o mapa, né, da Terra Santa, Galiléia, Samaria, Judéia. Samaria, lembra? Hostilidade, né? O judeu e o samaritano não se bicavam, né? Cada um, né, querendo a cabeça do outro. Então, eles passaram por ali e, obviamente, foram abordados, né, e colocaram para correr. Pega aí, Lucas 9:51, que narra esses primeiros passos. Amém? Então tá aí, Lucas
capítulo 9, versículo 51. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém, né? Tomou a firme decisão. Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos para lhe arranjar pousada. Mas não o receberam, por ele dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isto, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus respondeu. Jesus voltou-se e repreendeu severamente. Não sabeis de que espírito sois animados? O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. E aí ele vai voltar, né, dizendo: não conseguimos passar. Quer que a gente vá lá e desmanche fogo em cima deles? E por isso eles são chamados de Boanerges, né? São chamados de filhos do trovão. Então, Jesus toma a decisão de iniciar a caminhada. Ele sabe o que o espera, e ele vai tirar ensinamento disso aí. Então tá aqui. Resumidamente, essas etapas dessa caminhada estão aí. A primeira, a gente espera que Jesus vá na frente, né? E a gente vai seguir. Mas tem momentos em que você precisa, né, ser é como São Paulo, né, fez na sua viagem. Por onde ele foi passando, ele foi lançando a semeadura. E depois ele volta, né, para colher e seguir o mestre. Então, aqui, inclusive, deixa eu achar isso aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, no capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Maria o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome de Maria, né, uma mulher chamada Marta, perdão, né, e tinha ela uma irmã chamada Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não se importas de que minha irmã me deixe só a servir? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirado. Então, e aqui também, né, além dessas palavras de Jesus, nós podemos perceber que aonde que acontece esse episódio, né? Em Betânia, a morada, né, onde morava Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria. E se a gente, né, voltar um pouquinho, a gente vai perceber que Lucas está narrando alguma coisa que está acontecendo lá na Galileia, né? Ele muda, né, de lugar, mas parece que não existe interrupção, parece que os acontecimentos se sucedem. Então, por isso que quando a gente falou aqui, né, das características do Evangelho de Lucas, nós falamos da questão que ele não conhecia a geografia da Terra Santa. Lembra que eu falei para você que para ele tudo era Judéia? Para ele tudo, né, assim, ele chamava, a mesma coisa, né, a gente
achar que o Vale do Paraíba é tudo Guaratinguetá. Não, é Guaratinguetá. A pessoa está lá em São José, não, é de Guaratinguetá. Ela está em Resende, é de Guaratinguetá. Então, Lucas vai deixar isso transparecer na sua narrativa. Ele vai começar a contar um fato aqui, né? E o fato seguinte está a quilômetros de distância daquela narrativa inicial. O que quer dizer, o que os estudiosos entenderam entenderam o seguinte, que, na verdade, Lucas, por não conhecer a geografia, ele ignora. Então, como ele chama tudo de Judéia, ele faz esse acontecimento das duas irmãs em Betânia, né, vir logo após uma coisa que aconteceu lá no alto da Galileia, né? Estava acontecendo alguma coisa lá, o passo seguinte, e depois ele volta à região. Não obedece, né, Territorialidade. exatamente, né, a geografia. E para ele, então, os estudiosos falam, né, que a preocupação dele é colocar uma geografia não territorial, mas uma geografia espiritual, onde ele vai concatenando os acontecimentos, né, vão se fazendo conectos, né, vão se conectando, mas independente de se estava lá em São José e agora está em Resende, e como se não tivesse intervalo de tempo entre as duas observações. Então, essa é uma característica que a gente vai encontrar na leitura dele aí, tá bom? Depois, na terceira etapa, né, estar preparado para o banquete, né, para participar do banquete. A quarta etapa, ir ao encontro dos afastados, a missão, né, de arrebanhar o povo, recompor o rebanho, dar-se conta da presença do reino e cultivar, né? São os ensinamentos através de parábolas no Evangelho. E depois, a sexta etapa, o desapego, né? O desapego para se colocar a serviço, disponível, e uma coisa que é citada por São Paulo na sua carta aos Filipenses, né? Quando ele fala que Jesus, mesmo sendo de condição divina, desapegou-se, né, de tudo. Esse desapego que é colocado em Jesus é para nós, né? Ele, em hebraico, né, em grego, né, é chamado de kenosis. É você realmente abrir o coração, abrir a alma e se libertar de todo apego material, né, de coisas fúteis, de coisas inúteis. Então, Lucas termina o evangelho dele nessa para ela, para a senhora também estudar em casa, né? E a gente vai. Vamos dar uma passadinha nas etapas, né? Então, essa aqui nós vimos a semana passada, a primeira etapa. Vai também na frente, né? Nós somos chamados para seguir Jesus, ir no seguimento de Jesus, mas muitas vezes a gente tem que ir na frente para desbravar, né? Volto a dizer o que eu disse agora há pouco, né? Toma por exemplo dessa referência aqui, Paulo, né, que vai à frente. Ele sai com a sua turma, vai na direção da Ásia, né? Depois vai até a região leste, né, da Ásia. Depois ele volta, né? Então ele foi, depois ele foi seguir, né, o mestre. Mas primeiro ele semeou, primeiro ele lançou o conhecimento. Depois, o caminho de Jesus. Isso aqui está relacionado com os samaritanos que não permitiram que os batedores de Jesus passassem por ali. E para nós, qual é o significado? Significa que nós temos que ter plena certeza de que, ao se decidir seguir Jesus, nós teremos muitas dificuldades. Tome a sua cruz diária. Não pense que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, né? Jesus falando
Numa mesma casa, nós teremos pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. E aí, então, né? Nora contra a sogra tem até hoje, eu acho. É. Cuidado. Né? Jesus, visão consciente, nós não podemos ser vulgar, né? Ser fogo de palha. Nós temos que ter determinação, perseverança, né? Consistência no nosso propósito. Se todo mundo que faz ECC, Seminário de Vida no Espírito Santo, Cursilho, se todo mundo saísse de lá com o verdadeiro propósito de continuar, de levar, o mundo seria perfeito. Né? Porque, né, não sei se vocês já fizeram ECC, Cursilho, né, essa coisa. Quando a gente sai de lá, você parece que você está, né, cheio do Espírito Santo. Você vai tocar fogo no mundo. Né? E o que acontece? Né? Dilui rapidamente. Tem, o Cursilho tem como estrutura, né, a escola, não sei como é que eles falam, que é toda terça-feira se reunir, estudar um tema. Tá? Os primeiros encontros depois do Cursilho, o salão fica cheio. Né? 3 semanas depois, você tem que ficar arrastando gente para dentro do salão, porque... Então, o caminho de Jesus é uma coisa consciente e corajosa. O caminho de Jesus é fundas alegria. Não resta a menor dúvida. Não resta a menor dúvida. Alegria. São Paulo escreveu a carta aos Filipenses, né, que é chamada a Carta da Alegria. São Paulo, quando escreveu a carta, ele estava preso. Né? Você preso não tem muito motivo para ser alegre. Né? E, no entanto, ele escreve e ele coloca nessa carta 24 vezes a palavra alegria ou similar, ou sinônimo. Tem o versículo 4, ele fala assim, alegrai-vos. Sim, alegrai-vos. Eu disse, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. No mesmo versículo ele fala 4 vezes. Então, está lá. O caminho de Jesus é de profunda alegria. Né? Por mais que possa parecer difícil, não está excluído. Você deve aprender a misericórdia. Né? A misericórdia é tão essencial, né, que o Papa Francisco decretou um ano santo, né, o ano da misericórdia, para congestionar, né, para estimular, né, as pessoas a viver a misericórdia. E dizendo desde o princípio, misericórdia não é dó, misericórdia não é piedade. Misericórdia é sentir com o outro. Sentir compaixão com o outro. Não é só, ai, que nó, tadinho, vi lá, que fez o que para melhorar? Nada. Então, não esquece. O discípulo não pode impor o evangelho para ninguém. Naquela conversa com Pedro lá, tu és Pedro, essa pedra, aquela coisa toda, Jesus diz assim, quem quiser vir comigo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser, significa o quê? É opção. Não está dizendo, vocês tudo, né, vou tocar Jesus goela abaixo de vocês. E eu sempre, né, sempre que eu falo dessa passagem, eu não consigo deixar passar em branco, né, que Lucas foi um pouquinho mais, ele arrochou um pouquinho mais. Deixa eu achar aqui. Procura aí, quem está procurando o Evangelho de Lucas, que fala da profissão de fé de Pedro. Acho que é capítulo 9. Aqui, ó, isso, capítulo 9, versículo 23. Capítulo 9,
Não tira o dedo dessa página. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou ler para vocês aqui um trecho de Mateus, que é o mesmo, é o trecho paralelo. O que Mateus escreveu aqui, Lucas escreveu aí. Deixa aí em Lucas. Então ele diz assim, Mateus, capítulo 16, versículo 24. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler agora o que está em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Está lá. Em seguida, dirigiu-se a todos, né? Jesus. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse cada dia, isso tem um peso terrível, né? Porque em Mateus dá a impressão que você teve uma cruz, tá bom, não precisa de mais nada. Agora, Lucas, pega do dia de hoje. Você já pegou a sua cruz do dia de hoje? Já deu um abraço nela? Já falei isso aqui para vocês, inclusive, né? Também gosto de falar sempre desse livro, né? Meu Cristo Partido de Casa em Casa, porque ele traz isso de uma maneira, né, impactante, né? Jesus no crucifixo, né, falando com o padre, dando um chapéu nele, né? Não adianta nada você mandar me restaurar. Era um crucifixo que ele encontrou. Brechó, né? E ele vai tentar recompor esteticamente. Jesus fala para ele, não. Eu quero ficar exatamente do jeito que eu sou, porque é assim que eu sou. Eu não sou, né, esses crucifixos, né, dourado, cheio de rococó. Certo, gente? Os discípulos têm uma mensagem de vida. A mensagem é o que a mensagem está aí, está na palavra, que nós temos que abraçar e falar. Digam que hora que eu tenho aí, gente? 9h30? 4h30. Então tá bom. Segunda etapa. Diluindo esse conteúdo. O que nós temos? A escuta da palavra. É justamente Marta e Maria falando que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós vivemos num mundo de turbulência, né, de turbilhão, de ruído, de barulho, né, é uma coisa enlouquecedora, né? E com isso, muitas vezes, né, Deus está querendo falar conosco e a gente não libera espaço, né? É que nem, como é que chama? Aquele negócio que vai no computador, HD externo, né? Nós temos que de vez em quando dar uma esvaziadinha nela para caber, né? Para caber a palavra, né? A mensagem de Jesus. Oração, mestre. Né? Falamos aqui para vocês, dentro das características, né, que era o Evangelho do Espírito Santo, o Evangelho da mulher, o Evangelho da liturgia, o Evangelho da oração. É o Evangelho que mais vezes coloca Jesus em atitude orante. Justamente para quê? Para dar aquele cutucãozinho na gente. Sujeito, olha lá, o homem é Deus, e veja como ele reza. E você, que é pecador, reza? Então, nós temos que estar alerta, né? Esperto. Resistência e oposições no caminho. Não é por nada que Jesus alertou os discípulos. Coragem,
No mundo a vez, João 18:33. No mundo a vez de ter tribulações, dificuldade, resistência, coragem. Eu venci o mundo. Então, é para a gente. Da onde que eu tirei a minha teoria para fazer o meu mestrado? RZ. Regala os olhos. Fica esperto. Inclusive, tá para sair, vai sair na CNBB a minha teoria. O testemunho. O discípulo não pode. Essas perseguições, né, com derramamento de sangue, com bem menos incidência do que na história primitiva, né? O começo da história da igreja é um banho de sangue, né? Tanto é que, acho que foi Orígenes, alguém que falou assim, né? O sangue dos mártires é semente para novos, né, novos cristãos, porque era, né, jorrava em abundância o sangue do martírio. Então, a gente não precisa, né, pensar exclusivamente nesse ápice, né, do sangue, mas das vezes que nós somos impedidos, tolhidos, né, que coloca dificuldade na sua proposta de evangelização. É que nem, né, nós estamos aqui fazendo a nossa evangelização, né? Se de repente surge uma ordem superior, não pode mais usar a sala, né? Nós vamos ficar na sarjeta. Confiança. Justamente para fazer referência à misericórdia, né? Ao desapego. Na vida militar a gente sabe muito bem o que é isso. O soldado que dorme no posto, né, tá lascado. Então nós, como soldados de Cristo, nós temos que estar, né, ó, atento, conversando. O tempo todo, o tempo está se esvaindo, o tempo está se esgotando. Quando será o tempo? No início dos Atos dos Apóstolos, né, eles estavam numa refeição com Jesus, após após a ressurreição. Jesus ainda naquele período de 40 dias que ficou aqui na terra, está almoçando lá com os apóstolos, e ele pergunta, quando que vai acontecer isso? Não cabe nem a mim, nem aos anjos, somente ao Pai. E exatamente por nós não sabermos quando será esse tempo, nós temos que estar sempre em atitude de prontidão. Atitude, né? Arma alimentada, né? Dedo no guarda-mata, aquelas instruções. Também que o Evangelho de Lucas, além de ser o Evangelho da mulher, do Espírito Santo, é o Evangelho do pobre. Ele precisa. A gente fala, né, que a opção preferencial de Jesus é pelos pobres, pelos necessitados. Os discípulos precisam estar comprometidos com a libertação integral dos pobres, não podem, né, colocar nenhuma lei acima dessa salvação. Aí, né, tem os probleminhas aí da teologia da libertação, né, que mete o pé pela mão e acaba fazendo do pobre, né, degrau para subir. Vamos lá. Mais uma etapa. Terceira etapa. Isso tudo, né? Vocês com certeza já devem estar percebendo que muitas dessas informações nós já pegamos do Evangelho de Mateus, de Marcos, né? Aqui, por exemplo, falar da porta estreita. Lá em Mateus também nós falamos sobre isso. Por quê? Porque são os evangelhos sinóticos. Os três evangelhos têm praticamente o mesmo conteúdo numa outra diagramação, né? Marcos fez de um jeito, Mateus de outro, Lucas está fazendo dessa maneira. Então,
eu estar vestido, né, como diácono, isso não me garante a salvação, né? O que vai garantir a salvação para cada um de nós é o que nós fazemos, o que nós realizamos, né? Que seja algo, né, consciente, coerente, de coragem, como nós vimos na etapa anterior, né? Ter coragem, encarar. É difícil, não vai ser um mar de rosa. Então, e aqui a gente, né, mais uma vez lembrado que nós temos que nos desapegar dessas realidades, porque senão a gente não passa na porta. Vai chegar na porta lá, você, né, vai ficar enroscado. O que que tem aí atrás? O que que tem nas suas costas? Ah, tem mediocridade, tem mesquinharia, tem mentira, tem, né, pecados sexuais. Então, descarrega a mula, senão você não passa. Se propõe a fazer parte do anúncio do povo de Deus, para tirar vantagem para si mesmo, né, vai se dar mal, né? Porque nós estaremos usando o povo de Deus para o nosso engrandecimento, né? Eu me cobro sempre nesse sentido. Estou fazendo pelas pessoas ou estou fazendo para me engrandecer? Para eu me sentir, né, o dono da cocada. Então, a gente tem que ter ou seja, procurar os últimos lugares no banquete da vida. Não porque gostam de sofrer. Não é, né, não é uma coisa sadomasoquista. Não se trata disso. Não é fazer, ai, coitadinho de mim, ai, ui, ui, ui. Não, não tem nada. Né? Ergue a cabeça, apruma o corpo e vamos embora. Aceitar o não é como uma festa. Nós temos várias parábolas, se a gente for somar o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que fala, né, da comparação do mundo com o reino de Deus e o casamento, né? O reino de Deus é semelhante ao pai que fez a festa para o filho, foi lá, tinha alguém que não estava usando a roupa, né, o crachá. A parábola que fala, ah, o senhor está chamando para a festa. Ah, não, eu comprei um terreno hoje, eu preciso ir lá. Eu estou fazendo o test drive do meu carro novo, né? Eu preciso fazer isso. E começa a inventar um monte de moda, né, para não ir. Aí dele, né? São inúmeras as desculpas. A recusa ao convite leva ao chamado, né, dos excluídos. É a lógica do reino, né? É aquela parábola dos trabalhadores, né, das 5 horas da manhã, do meio-dia, da tarde. Tem um, como é que chama? Um cardeal vietnamita, François Vantuan, né? Esse homem, se vocês tiverem a oportunidade de ler a história dele, é um negócio assim, de tremer na base. Ele, no Vietnã, tempo da guerra, ele foi feito prisioneiro, foi mandado para um isolamento, ficou, acho que, não sei se é 13 ou 15 anos que ele ficou na solitária. Ele celebrava, né, todo dia a Eucaristia com um pouquinho de vinho e um pedacinho de pão que ele punha na palma da mão e fazia de cor, na medida que ele lembrava, as orações eucarísticas, né? E ele, assim, uma coisa mexe. Tem 2 livros dele que vocês quiserem, pode procurar. 5 pães e 2 peixes, é resumido, e o livro da vida dele, Caminho da Esperança. Chegar em casa lá eu vou descobrir, eu ponho no nome do grupo, né? Deve ter até um filme sobre. Oi? Às vezes tem até um filme sobre. Isso. O que eu ia dizer? Eu ia dizer o seguinte, que ele fala nesse livro dele, né, que Jesus, os defeitos de Jesus. E um dos defeitos que ele fala, né, é que Jesus não sabe matemática, né? Quando ele acha que uma ovelha, né, vale mais do que 99, né,
ele está ferindo severamente, né, a matemática, né? Uma não vale mais do que... E tem outras comparações que ele faz que eu não me lembro, mas é incrível, né? É a mesma coisa que a recusa ao convite leva ao chamado dos excluídos, né? É onde ele fala, né, que é a lógica do reino que muitos não entendem e não aceitam. Por quê? Porque na parábola dos vinhateiros, né, lá que são chamados para o trabalho, ele paga, ele coloca essa aí também. Como é que pode uma pessoa trabalhar, né, das 8 da manhã às 5 da tarde e ganhar o mesmo tanto daquele que chegou meia hora antes? Então ele fala, tá vendo que Jesus não sabe matemática? Se vocês tiverem oportunidade, leiam, porque é emocionante. Assim, ele fala, né, quando ele começa, os primeiros tempos na prisão, ele vai ter que se acomodar àquela realidade. E aí ele ganha a confiança de um soldado lá, do vigilante, e ele pede, né, para os membros da diocese dele mandar para ele vinho, né, e escrever remédio para o estômago, né, e levar um pão, né, e esse material é que ele multiplicava, né, e ele ia picotando, e ele celebrava a comunhão, ele comungava e passava para os detentos que estavam na cela, né, vizinha dele, onde ele alcançava, ele oferecia isso também. Gente, é impressionante. E ele fala, né, que mandaram para ele alguma coisa lá, que eu não lembro o que é, embrulhado no jornal do Vaticano, o Observatório Romano, né, que é uma publicação centenária. E ele falou, né, que mandaram para ele, e ali, olha só, aquele pedacinho de jornal com aqueles pedaços interrompidos de notícia, né, porque foi rasgado, ele falava assim, né, que ali ele enxergava a igreja, né, era através desse pedacinho de jornal que ele ainda né, ele se sentia ligado à diocese. É um negócio que realmente, assim, né, tanto é que está em processo de canonização. Ele saiu da prisão acho que foi em 99, né? E no ano 2000 ele foi chamado pelo Papa João Paulo II para pregar a quaresma para o Vaticano, né? Para os membros do Vaticano. É uma história cardeal François, né? Tudo bem? Quanto tempo eu tenho? 10 minutos? 18? Então vai dar. Porque depois vocês, né? Eu tô dando uma mastigadinha aqui, depois vocês pegam isso aí e expande. Na quarta etapa, as renúncias por causa do segmento. Nós acabamos de ver aí. Quem quiser vir comigo, tome a sua cruz. No 15, a moeda perdida, né? A ovelha perdida. Então, é um trecho daqueles que nós falamos dos evangelhos sinóticos. Esse capítulo 15 ele só está no evangelho de Lucas, né, que tem essas características, né, de priorizar o humilde, né, o necessitado. Não pode também ser passivo diante de Deus. Deus o trata como capaz de tomar decisão. A gente não... São Paulo fala, quando vocês eram nenenzinho, bebezinho, vocês tomavam leitinho. Agora, adultos, né, vocês querem o quê? Querem comer uma costela na brasa, né, uma coisa sustanciosa. Né? Então aqui é para a gente, né, não ficar se diminuindo, né, se fazendo mimimi. A busca, né, revelamos daquilo que somos na maneira, né, como usamos o dinheiro. Né? O Senhor mandou chamar lá os seus operários e quanto é que você me deve? Escreve aí menos, né? A esperteza na hora de usar o dinheiro em benefício, né? Não
como ostentação, mas em benefício do necessitado. Isso, né? Não é para ser homenageado. O discípulo não está atrás de medalha. Nosso irmão hoje foi agraciado aí com a medalha, né, do excelentíssimo Santos Dumont. Isso é muito bom. Significa o reconhecimento, né, do caráter, da honestidade, da amizade, né? Não, inclusive, se der tempo, eu vou indicar uma outra medalha para você aí. Então, o discípulo não cumpre, né? Ele não é para chamar atenção para si. Por isso que lá no Evangelho de João tem aquela passagem que diz, né, é preciso que ele cresça e eu desapareça. Tem gente que é ao contrário, né? Quer se aparecer às custas, né, da igreja, né? Da palavra. Porque sabe que Jesus também serve e que esta é a sua missão. O reconhecimento é bom, é gostoso, mas o discípulo dele, é lógico que é gostoso, né? Quando você está sendo homenageado por alguma coisa que você fez, que efetivamente, né, houve ali um sincronismo, né, enfim, poxa, é bacana. Agora, quando a pessoa, né, inclusive tinha no meu tempo, que já tinha, né, desenho animado na televisão, tinha acho que era aquela corrida maluca, tinha um cachorrinho lá que era louco por medalha, né? Então, o Muttley, né? Ele falava, medalha, 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 medalha. Tudo que ele fazia que agradava o dono dele lá, ele fez. Então tem gente que é isso aí, né? Sai angariando, né? Agora, quem realmente faz na calada da noite, na serenidade. Castro não publicou no Jornal de Guará nada, né? Assim, por quê? Porque ele entende que a recompensa é algo que, né, é fruto de um desempenho. Infelizmente, essa é a lei. Infelizmente, o que existe por aí é um monte de caçador de medalha, né? Então, para isso ele puxa saco de um, puxa do outro, né? Vira escracho. Coisa de louco. Vamos lá. A quinta etapa. Vocês vejam que o assunto gira em cima de um pequeno universo, né? É ser bom, obediente a Deus, fazer o bem, ajudar, ser humilde. Então, né, Lucas vai esfarelando isso aí. A gratidão e o louvor a Deus, né? Todo discípulo é alguém curado por Jesus. É óbvio, né? Todos nós temos a mão, né, de Jesus na cura das nossas enfermidades física, espiritual, material. O leproso curado é uma imagem do discípulo. Muitos outros também são agraciados. Os leprosos, né? E aqui os leprosos, né? A norma, né? Conforme está escrito lá no livro do Levítico, né? O leproso primeiro deveria viver isolado da comunidade. E depois ele tinha que se auto-anunciar para que ninguém chegasse perto dele. Então ele andava dizendo, leproso, leproso, né? E tinha algumas comunidades que traziam na borda da roupa aqueles chocalhos que nem de congada, né? Ele ia batendo o pé para que pelo som as pessoas se desviassem do leproso para não ser contaminado e ser excluído, né, do banquete. Os leprosos são número de 10, né, mas nem todos, aqui mostrando, né, quanta ingratidão, né, quanta ingratidão a gente tem conhecimento. Pessoas que receberam, né, foram beneficiados por né, uma graça extraordinária e sai, né? Bom, falar
numa orquestra, né, numa fanfarra, aquele bumbo enorme, né, só faz barulho, mas é oco por dentro. Então, muitas vezes, o ser humano é esse, faz um estardalhaço, faz joga confete para cima, né, mas por dentro é um esvaziamento total, não tem conteúdo nenhum. O Evangelho da Oração. Esse tema já apareceu. Força, né? É o combustível da nossa fé. Aquele encontro daquele jovem, né, que encontra, mestre, o que eu devo fazer para ir para o reino do céu? Amar a Deus sobre todas as coisas, não sei o quê. Fala para ele alguns dos mandamentos. E ele vai dizer, isso eu já faço. Aí o que Jesus diz para ele? Então vai, pega as suas coisas, vende e dá aos necessitados. Aí, o que a gente sabe dessa história é que nunca mais se ouviu falar daquele jovem. A Bíblia não menciona mais a existência dele. Então, para ser discípulo, falta, né, essa condição de doação. Para terminar, aí vem, né, o mistério da salvação, a morte e a ressurreição de Jesus, o ambiente hostil para Jesus quando ele chega em Jerusalém. Se a gente pegar o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, eles narram praticamente a mesma coisa. Vocês podem depois procurar na Bíblia, onde fala a entrada de Jesus em Jerusalém. O que acontece ali é trazido para nós nos três evangelistas, um com um pouco mais de informação, outro com um pouco menos, mas todos eles não deixam de dizer. Resumidamente, o que acontece? Existe um complô para destruir Jesus. Então, aquelas autoridades, os saduceus, os escribas, os fariseus, né, cada um deles, ao seu tempo, vão em direção a Jesus para colocar ele numa saia justa. De quem veio o batismo de João? De Deus ou de você? De quem é essa moeda? A moeda, o que está escrito nela? Então, e aí, né, essa sequência de tentativas, né, de desestabilizar Jesus, que dá uma lição, dá um banho neles, porque Jesus em momento algum se exaspera, né, como às vezes a gente fala, não, comigo é assim mesmo, falou, levou, né? Jesus escuta mansamente e normalmente ele propõe uma resposta que vai complicar a vida daquele que fez a pergunta. Até que chega num ponto, né, vai dizer assim, e a partir desse momento, ninguém mais ousou perguntar nada para Jesus. Porque todas as tentativas que eles fizeram de desequilibrar, de desacreditar Jesus, de comprometer Jesus com as autoridades religiosas e do império, né, nada daquilo deu certo. Então, os caras falaram, eu entrego a viola. Um paralelo com a história do cego lá do Evangelho de Marcos, que Jesus faz barro, põe no olho dele, está enxergando? Estou enxergando os homens como se fosse uma árvore. Então Jesus vai de novo. Que muitas vezes a nossa cegueira espiritual, ela não é curada de uma única vez, né? A gente precisa ir recuperando os graus que foram perdidos, né, na sua miopia, no astigmatismo, até colocar você novamente, né, em condições de visibilidade. De tudo aquilo que já foi falado nas etapas anteriores, aqui é como se fosse o resumão. Agora vamos fechar a questão aqui. E por último, o discípulo sabe que lhe é dado um certo tempo para produzir frutos. Então, né, mas também a gente
não vai relaxar. Não há necessidade de sair destemperado por aí, né? Por isso que o livro do Eclesiastes fala, né? Há um tempo para cada coisa. É suficiente e necessário que a gente identifique esse tempo e use da melhor maneira possível. Tá? O discípulo este não tem mais jeito, cair num derrotismo, eu não tenho jeito, né? Isso inclusive é pecado, né? Isso é pecado de presunção. Você achar que Deus não é suficientemente capaz de curar você dessa sua, seja lá o que for. Isso está no catecismo, né? É o pecado da presunção. Você se acha superior ao poder, né? À onipotência de Deus. Não, eu sou um pecador, eu capricho, quero ver se ele me... Né? Que nem o Padre Léo falava. Tem gente que tem esse pecado, né? Da presunção e trata dele, faz naná, né? Dá mamazinho para ele, né? Põe brinquedinho no chiqueirinho para ele. Fica tratando o pecado, né? Com muito carinho, né? Aí ele encalacra na gente e não sai mais. Né? Nesse tempo ele não pode se acomodar. O compromisso assumido e o engajamento decidido fazem render os dons de que cada um recebeu. Quer dizer, quanto maior o envolvimento na missão, mais rica será a participação. Vamos investir no nosso crescimento diante do reino, né? Porque não se sabe até quando. Amém? Amém. Deixa eu ver o guardar aqui, tá? Então a sugestão é essa, né? De posse aí desse material, se for fazer alguma leitura, né? Faz um acompanhamento aí. Prova dia 3 de agosto, né? A prova dia 3 vai ser na semana da eleição. Semana que vem, se Deus quiser, até agora está tudo combinado, Deus está aqui. Parei de ser pai de pé, para de vigiar gato, a minha vida. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia passar por isso, não é nunca. Né? Por isso que eu falo, né? O amor de pai pelos filhos leva a gente a fazer cada loucura que... Então, minha filha tem 2 gatinhas, né? De vez em quando ela vem para cá para fazer algum passeio, deixa os gatinhos comigo. E ela fala, fica aí com o vô. Né? Então, fui promovido. Agora, minhas netas lá de São Paulo também arranjaram um gato, né? Esses dias atrás juntou todo mundo lá. A Elisa, né? A minha filha com o marido dela, a minha nora, minhas 2 netas, foram lá para Porto Seguro e deixou eu e o meu filho com o gato. Né? Falei, meu Deus do céu. Falei assim, realmente... Meu Deus do céu. Mas tudo bem, tudo pelos filhos, né? Isso aí. Gente, então, semana que vem, se Deus quiser, a gente começa a falar do Evangelho de João. Né? Eu vou trazer o material de apoio também para vocês, né, poder acompanhar. E se tiver no decorrer da semana alguma dúvida, alguma curiosidade, né, a respeito, pode me chamar, tá bom? Agradecemos a Deus por esse encontro, por ter permitido que cada um de nós abrisse o coração para acolher a santa e bendita palavra da nossa história. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Loreto, abençoe-vos o Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite. Muito obrigado pela presença. Cadê a...
Oi?